φ1 e φ2 são o quê? Linearmente independentes. Então você tem, ó, duas funções, duas soluções linearmente independentes. Posso. Eu acho que eu passei no meio das outras, a outra folha. Não passei, não? Eu passei 3 folhas aí, passei. Cadê a lista, hein? Tem quantas folhas? 3, né? Pronto, devolvo aí a outra. Logo, a solução geral da equação diferencial linear homogênea é dada por quê? Quem é Fg de x? Quem é? É A vezes elevado a x, mais B vezes elevado a menos x. Qualquer que seja x real, tá? Qualquer que seja x real, onde A e B são números reais. Tá? Entendido? Entendido aí? Ó, funciona por cosseno hiperbólico, por seno hiperbólico também. Porque quando você calcular se for seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, o Wronskiano dá menos 1 também. Que fica seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, e a derivada, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Aí o determinante dá o seno hiperbólico ao quadrado menos o cosseno hiperbólico ao quadrado, que é menos 1. Tá? Então tá aqui. Agora, a sua pergunta. Seja um I, um intervalo aberto, P de I em R, funções contínuas, e essa equação diferencial linear homogênea. Então eu faço o seguinte, ó, escolha x0 pertencente a I. Pelo teorema de existência e unicidade, se você escolhe pertencente a I, existe uma solução da equação diferencial linear homogênea φ1 de I em R, existe uma solução φ1 de I em R da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo essas duas condições, ó. Presta atenção, ó. Satisfazendo a seguinte condição: φ1 de x0 é 1 e a derivada de φ1 de x0 é 0. Isso quem garante é o teorema de existência e unicidade. Certo? Porque eu peguei o x0 em I, o y0 eu peguei como sendo o número 1 e o z0 como sendo o número 0. Então o teorema de existência e unicidade diz que existe uma solução. E pelo mesmo teorema, existe uma solução φ2 de I em R dessa mesma equação diferencial linear homogênea, satisfazendo essas outras condições. φ2 de x0 é 0 e a derivada de φ2 em x0 como sendo 1. Não existe? Eu mudei aqui. Daí, eu te pergunto, quem é o Wronskiano de φ1 e φ2 no x0? Nesse x0 pertencente aí, quem é? É o determinante de quem? φ1 de x0, quanto é φ1 de x0? 1.
φ2 de x0, 0. φ1' de x0, quanto é φ1' de x0? 0. φ2' de x0, 1. Quanto é esse determinante aqui? 1. Ele é o quê? Diferente de 0. Logo, φ1 e φ2 são o quê? Logo, φ1 e φ2 são linearmente dependentes. Então, sempre há duas soluções linearmente dependentes. Isso é garantido pelo teorema de existência e unicidade. Tá? Nessas condições, ó, I contida em R o intervalo, P de I em R, Q de R funções contínuas. E essa equação diferencial linear homogênea. Essa equação, pelo teorema de existencialidade, possui duas soluções linearmente independentes. E para toda equação diferencial linear homogênea, duas soluções suas linearmente independentes são ditas soluções fundamentais. Por quê? Porque o espaço gerado por elas duas é o conjunto solução dessa equação. Aí vocês entendem agora, vocês vão entender agora por que na próxima aula, para resolver, e precisa entender, para resolver uma equação diferencial linear homogênea, eu vou atrás de encontrar duas soluções linearmente independentes. Equação diferencial linear homogênea de ordem 2. Se resolve como? Buscando duas soluções linearmente independentes. Então, a técnica é encontrar duas soluções linearmente independentes. Que encontrando duas, você encontra o conjunto solução. Uma vez que o conjunto solução é o espaço gerado por essas duas. Aí você vê a importância, aqui, em equação diferencial, da álgebra linear. Tá? Depois você consegue ver a importância da álgebra linear, por exemplo, na computação gráfica. Tá? Sem álgebra linear, você não faz computação gráfica. Tá? O OpenGL é álgebra linear direto. Tá? Não existe. É difícil você fazer computação gráfica sem matemática. E ajuda muito se você, além da álgebra linear, souber o cálculo 3, que é o cálculo das funções de várias variáveis. Cálculo 3 e o cálculo vetorial. Professor, nessa equação que você está pagando aí, a função seno hiperbólica e cosseno hiperbólico seriam soluções, né? Elas são soluções e são soluções linearmente dependentes, porque o Wronskiano, dependendo da ordem, ou é 1 ou é menos 1. Se você pega seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, que são as derivadas, cosseno hiperbólico, aí o determinante vai dar seno hiperbólico ao quadrado menos cosseno hiperbólico ao quadrado, que dá menos 1. Também são soluções fundamentais. Por elevado a x e elevado a menos x. Tá? Essa ferramenta que estudou hoje não diz nada a respeito de mais de duas soluções. Quê? Isso que estudou hoje não diz nada a respeito a mais de duas soluções. De quê? Mais de duas soluções. Mais de duas. Diz sim. Diz que mais de duas soluções, 3 soluções de uma equação diferencial linear homogênea necessariamente são linearmente dependentes. Por quê? Porque uma delas é combinação linear das outras duas. Tá certo? Entendido? Uma delas é necessariamente combinada. Eu não posso ter 3 soluções linearmente independentes. Por quê? Porque o espaço gerado tem dimensão 2. O que é que esse último teorema que foi colocado aqui? Diz que o conjunto solução dessa equação é gerado por quê? Por duas funções linearmente independentes. Então, esse espaço, esse conjunto de solução, ele tem dimensão 2. Portanto, qualquer conjunto formado por 3 ou mais soluções dessa equação é necessariamente linearmente dependente.
Se eu tenho 3 soluções, necessariamente uma delas é a combinação linear das demais. No espaço gerado por N vetores, qualquer conjunto com N mais 1 ou mais vetores, necessariamente é linearmente dependente. Tá? Então, diz sim. Tá bom? Pronto, tá bom. Pode apagar. Apagar não, desligar.